E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que não, né? O time do Santos perdeu nesse jogo. Nossa, eu não tenho nem adjetivos para falar do time do Santos hoje com essa derrota, né? Principalmente da maneira que foi, né? Perder de 4-0 contra o seu maior rival. É bem verdade, lá no campo do adversário, na Neoquímica Arena, mas o Santos realmente hoje não jogou absolutamente nada, né? De repente, o torcedor santista pode estar, de repente, procurando um culpado para tudo isso, né? Eu acho que não teve culpado, né? A não ser os próprios jogadores. Porque a escalação que o Fábio Bustos fez estava de acordo com a grande maioria dos torcedores santistas gostariam de ver dentro de campo, né? Quem não funcionou realmente hoje foram os jogadores, né? O esquema foi armado, ele orientou todos os jogadores antes de começar a partida, nos treinamentos foi muito bem, obrigado. Apesar de que treino é treino, jogo é jogo, a gente não pode culpar o Fábio Bustos pela derrota que o Santos sofreu hoje frente ao time do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, né? O time do Santos que saiu perdendo logo aos 18 minutos ali do primeiro tempo, numa jogada que aconteceu ali na esquerda, ao lado direito do time do Santos, onde fica ali o Lucas Braga, né? O William, que estava rabiscando ali a todo tempo, fez a jogada ali pela esquerda, teve a passagem ali do Piton, que realmente fez um cruzamento, e o Mantuan ali pegou de primeira, tocando de pé esquerdo ali, trocado, e o João Paulo não conseguiu pegar 1-0, né? O segundo gol do time do Corinthians foi também uma jogada começada pelo William, né? Só que para o outro lado do campo, não, outra lateral, né? O William fez aquela jogada, o Fagner, que não era nem bobo nem nada, passou, ele tocou na linha de fundo, fez o cruzamento, o Duqueiroz dentro da pequena área errou o chute, que bateu na perna de apoio dele, bateu no Juliano, que acabou indo para dentro do gol, e o Corinthians fazia o seu segundo gol, né? O terceiro gol, pessoal, foi um cruzamento que teve de escanteio, né, do próprio William, depois de uma jogada, se não me engano, ele fez ali, na mesma lateral esquerda, inclusive os laterais esquerdos do time do Santos hoje, assim como o meio de campo do time da Vila Belmiro, hoje realmente não funcionou. Alguns jogadores muito abaixo da média, né? O Eira Pitbull Fernandes, inclusive ele saiu depois no segundo tempo. Teve também o Zanocelo, que inclusive, hora que a gente não precisava daquilo, quando o Santos precisava cada vez mais de todos os jogadores dentro de campo, ele me vai lá e me dá aquela espécie de braçada no pescoço do moleque que tinha acabado de entrar e ele foi expulso, no meu modo de ver, corretamente, né? O Santos tem que colocar a cabeça no lugar, pessoal. Mas voltando para o terceiro gol do time do Corinthians, teve um cruzamento de escanteio, depois uma jogada novamente ali pela esquerda, em cima do Lucas Pires. O João Paulo me recorda que nessa jogada, ele ficou muito bravo, porque ele que teve que dar o abafe no William. Ali eu não sei se foi o Mantuan, o William, e ele acabou mandando a bola por escanteio. Deu uma dura geral no sistema defensivo do time do Santos, que nessa noite realmente não funcionou absolutamente nada. A bola foi para o escanteio, ele fez o cruzamento e o Raul, que tem quase 2 metros de altura, cabeceou entre o Batistão, que era atacante, estava lá dentro da área para poder ajudar, melhor dizendo, o sistema defensivo do time do Santos, e o Bauerman. Mas aí você pode estar perguntando, aonde estava o Kaique? O Kaique, nós sabemos que ele é um excepcional jogador pelo chão, mas que realmente, não sei se pela idade, ele tem um defeito muito, mas muito grave, pessoal, que é o sistema de cabeceio, né? Que ele realmente, no cabeceio, ele tem uma dificuldade aérea assim, muito grande, e no momento da jogada, se vocês perceberem, ele escorregou, eu não sei o que aconteceu, mas ele ficou no chão, subiu o Bauerman e o Raul subiu entre o Bauerman, no meio dos dois, e o Batistão, e ele acabou cabeceando uma cabeçada muito forte, e o João Paulo também não conseguiu pegar, né? Esse foi o panorama do time do Santos no primeiro tempo. O Santos realmente muito, mas muito abaixo daquilo que poderia apresentar na partida de hoje, né? O Santos realmente foi muito vergonhoso, o torcedor santista vai dormir muito triste, com a cabeça realmente muito inchada, e não devemos realmente, pessoal, culpar nenhum das pessoas, principalmente ali na comissão técnica. Pelo menos eu não entendo dessa forma, né?
Eu acho que os maiores culpados de essa apresentação pífia do que aconteceu hoje na partida contra o time do Corinthians foi realmente os jogadores que estavam lá apresentando também um futebol muito, mas muito de baixo nível, né? Não era o Santos que nós vimos em alguns jogos, que inclusive jogou bem, muito longe daquilo que nós podemos ver de uma partida de futebol, né? Fábio Bustos ali, nervoso, na beira do campo, muitas vezes tentando orientar todos os jogadores, mas parecia que aqueles que tinham que jogar, que era o esquema armado ali no meio de campo, não jogou. El Pitbull Fernandes não jogou, Zanocelo não jogou, o Sandri estava perdido. Aliás, o time do Santos, vendo as jogadas por vezes acontecer nas laterais, onde era o forte do time do Corinthians no primeiro tempo principalmente, e o Santos não fez absolutamente nada. Os jogadores jogavam, tocavam bola, era Cantilho, era Juliano, ora era Duqueiroz, que toda hora vinha para cima do time do Santos, e o Santos realmente reviveu o Corinthians. Esse que, segundo a imprensa paulistana, foi o primeiro e o melhor jogo do Corinthians nesse ano, né? O Santos, inclusive, teve essa capacidade de dar essa espécie de, vamos dizer assim, de adjetivo para o time, seu maior time adversário aqui dentro do Brasil. Mas a coisa ainda iria ficar pior, porque o segundo tempo do Santos, nós pensávamos que o Fábio Bustos, vendo os jogadores jogar daquela maneira, Juan Julio, que não jogou absolutamente nada também, não jogou nada. Qual que é a única função que o Juan Julio tem dentro de campo? Qual que é? É jogar taticamente. Quando isso não foi apresentado, porque ele não ajudou o Lucas Pires, assim como o meio de campo do Santos, que foram com 3 volantes, também não ajudaram ele, porque nós sabemos que o Lucas Pires tem uma deficiência muito grande na marcação, né? As jogadas do Corinthians, pelo menos no primeiro tempo e no segundo, foram, no primeiro tempo, melhor dizendo, foi na lateral esquerda do time do Santos e na lateral direita. Temos um jogador jogando na lateral direita improvisado, que é o Lucas Braga, e na lateral esquerda, que também não é marcador, diga-se de passagem, e na lateral esquerda também temos uma deficiência de marcação, que é do Lucas Pires. E o meio de campo do Santos, que já não estava bem em nenhuma das peças, não conseguiu nem fazer o seu futebol e nem defender aquilo que deveria fazer, né? O Juan Julio não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Então ele não teve função ali, pelo menos dentro da partida. E quando terminou o primeiro tempo, o Santos já com a cabeça inchada, imaginava-se que o Santos voltaria com algumas substituições, coisas que infelizmente não aconteceu. O Fábio Bustos ainda permaneceu com a mesma equipe, e aí, quando foi aos 8 minutos do primeiro tempo, teve a primeira substituição, né? Que foi esse Juan Julio realmente que saiu para a entrada do Felipe Jonathan. Mas aí o que aconteceu? Ele tirou o Juan Julio, colocou o Felipe Jonathan aonde? Na lateral esquerda. E deslocou o Lucas Pires para jogar ali na ponta esquerda do meio de campo para frente. Até aí tudo bem, porque o torcedor santista já viu esse filme acontecer. Mas mesmo assim, o time do Santos não andou. O time do Santos não progrediu. E foi assim que aconteceu durante todo o segundo tempo. Quando ia acontecer novamente outras substituições, numa jogada isolada, quando a bola já estava praticamente lá no sistema de ataque do time do Corinthians, o Zanocelo foi subir com o jogador do Corinthians que tinha entrado, acho que no segundo tempo, o moleque, depois ele fez aquela firura. Não, foi com o Piton. Ele foi subir com o Piton no cabeceiro, acabou deixando o cotovelo, acabou acertando no pescoço dele. Tudo bem, a jogada continuou, mas o VAR interferiu na jogada. Chamou o Marcelo Henrique, aquele que é considerado para-raio, porque toda vez que esse hábito do futebol, apesar dele não ter culpa nenhuma de hoje, a não ser pelo aquele gol que ele ia dar a favor do Corinthians, naquele pênalti mandrake, que o jogador do Corinthians, o Roger Guedes, tentou fazer em cima ali do Kaique, dentro da grande área, e o VAR chamou e falou para ele, olha, não foi pênalti não, porque se fosse por ele, ele daria sim. Então, essa mesma situação
na situação anterior, melhor dizendo, o VAR chamou o árbitro da partida, que acabou expulsando o Zanocelo. A situação já estava ruim, péssima na verdade. E quando as substituições iam acontecer, iria sair Sandri e Batistão, o Fabian Bustos teve que dar uma segurada e realmente fez algumas alterações. Então, no lugar do Sandri, que era para sair, ele tirou o Lucas Pires, que foi muito mal na partida, e acabou colocando o Bruninho, que também hoje não sei por que entrou no campo. Porque nós conseguimos ver, a gente que acompanha futebol já faz um bom tempo, pessoal, existem jogadores que, às vezes, mesmo nos momentos difíceis, acabam se destacando, né? E jogos como esse, jogadores que nem o do time do Santos, realmente nenhum, mas nenhum, podemos dizer ali que jogou bem hoje em toda a partida, né? Não jogou, não jogou. E aí ele saiu, o Lucas Pires, para a entrada do Bruninho, que também não jogou bem. O Batistão, que estava cansado, que hoje também fez um péssimo primeiro tempo, né? Saiu para a entrada do Ângelo. Imaginávamos que com essa alteração, que já deveria ser feita logo na saída do primeiro tempo para o segundo, o Fabian Bustos fez depois no decorrer da partida. Houve a expulsão inesperadamente do Zanocelo e ele acabou meio que segurando, né? Teve mais uma substituição depois do Marcos Leonardo, entrou o Juan Seco no lugar dele, mas resumindo, o Santos deu um chute no primeiro tempo através do Zanocelo. Um chute, que foi logo aos 5 minutos do primeiro tempo, que o Santos ameaçou dar uma equilibrada na partida. Mas digamos que foi um chute que ele arrematou, foi no lado direito do Cássio. E depois teve uma jogada, antes do Santos tomar o quarto gol, que foi do Marcos Leonardo, que meteram uma bola ali no contra-ataque. Ele acabou saindo na cara do gol e o Cássio acabou fazendo a defesa. Ali poderia dar uma aliviada, porque o Santos estava perdendo de 3-0. Se ele fizesse pelo menos um, a carga ficaria de 2 gols, né? Mas logo depois daquele lance ele foi substituído e entrou o Juan Seco. A partir daí, como que fica a situação do Santos no Campeonato da Copa do Brasil para o próximo jogo, dia 13 do próximo mês, né? O Santos, se o Santos ganhar de 1-0, passa o Corinthians. Se o Santos ganhar de 2-0, passa o Corinthians. Se o Santos ganhar de 3-0, passa o Corinthians. Se o Santos ganhar de 4-0, dá empate e vai para os pênaltis. Então, a situação para o time do Santos não é impossível, porque já vimos coisas no futebol acontecer. Mas diante do futebol que o Santos apresentou hoje, na partida, realmente, o Santos deixou muito a desejar, né? Eu realmente, no dia de hoje, acredito que muitos santistas realmente vai dormir aí com a cabeça cheia, em vez de, pelo menos, o time do Santos tentar fazer alguma coisa na partida de hoje, né? Não era o Santos que eu estou acostumado a ver, não era o Santos que eu estou acostumado a jogar, e muito pelo contrário, o time do Santos se entregou muito rápido, né? Estava apático na partida, fez algumas alterações, e quando eram para os jogadores colaborarem com o técnico de futebol, que hoje eu entendo que foi a pessoa que a gente menos tem que falar na partida, né? Que foi o técnico Fabian Bustos. Os jogadores do Santos realmente não jogou absolutamente nada. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, um pouco alterado, peço desculpa ao telespectador, aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, e eu vou ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau.